Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula prática. Na aula de hoje, nós vamos falar da importância da desidratação de frutas no contexto da conservação dos alimentos e vamos aprender na prática o efeito da desidratação osmótica na produção de goiaba desidratada. Mas, antes de iniciarmos, nós vamos entender qual a importância da desidratação de frutas. Em 2017, o Brasil produziu mais de 860 milhões de toneladas de frutas e, segundo a FAO, o Brasil está entre os 3 maiores produtores de frutas no mundo, garantindo cerca de 4,6% da produção mundial. Mas essa boa notícia também vem acompanhada de uma informação não tão boa assim. Estima-se que cerca de 40% da produção de hortifrutis no Brasil é perdida entre o campo e a mesa do consumidor. Se tomarmos como base a produção de frutas no ano de 2017, cerca de 340 milhões de toneladas de frutas foram parar no lixo. Mas, se você acha isso um absurdo, não se esqueça, não é só fruta que parou no lixo também. Também jogamos fora água potável, terra, energia, investimentos, combustível, nutrientes, mão de obra e dinheiro usados no cultivo e distribuição das frutas. As perdas desses alimentos podem ser causadas por manuseio inadequado, deterioração, senescência, murchamento e armazenamento em condições inadequadas. Resolver esse problema de desperdício em toda a cadeia produtiva e de distribuição das frutas não é uma tarefa fácil, mas uma estratégia que pode ser usada, principalmente em frutas muito maduras de difícil comercialização, é a desidratação. Desidratadores industriais são equipamentos relativamente simples, compostos por uma câmara de secagem onde as frutas são dispostas sobre bandejas perfuradas por onde circula o ar quente. Assim, é necessário que o equipamento possua uma fonte de calor, que normalmente é uma resistência elétrica, mas também pode ser a gás, um ventilador para auxiliar na circulação do ar e um sistema de renovação de ar, para evitar que a água evaporada do alimento possa ser removida da câmara de secagem. Para evitar a queima do produto, normalmente emprega-se temperaturas mais baixas, que pode variar entre 40 e 80 graus Celsius. O rendimento pode variar entre 10 a 35%, dependendo do corte, espessura, disposição das frutas nas bandejas e teor de água inicial e final do produto. Além de preservar as frutas e seus nutrientes por mais tempo, a desidratação ela amplia as possibilidades da ingestão de frutas, os quais podem ser consumidas como snacks, em saladas e também em água aromatizada. E, atualmente, com uma tendência de mercado neste setor, tem sido crescente a comercialização de sachês com mix de frutas desidratadas que são adicionadas, por exemplo, a bebidas alcoólicas para a produção de drinks aromatizados. Assim, nesta aula nós temos como objetivo aprender a como fazer a secagem de frutas e para a nossa demonstração nós usaremos a goiaba como fruta modelo. Além de aprendermos os procedimentos e cuidados que devemos ter em uma produção caseira, também iremos avaliar os efeitos da desidratação osmótica na produção de goiabas desidratadas. Para o nosso procedimento, nós vamos precisar de goiabas bem maduras, hipoclorito de sódio, açúcar cristal, um desidratador e um Aqualab para aferir a atividade de água do nosso produto durante a secagem. Para a nossa produção de goiabas desidratadas, vamos começar preparando uma solução de água clorada, com 150 ppm de cloro ativo. Para isso, adicionamos 6 ml de água sanitária, 2,5%, em 1 litro de água potável. Em seguida, selecionamos as frutas que não apresentam nenhum dano físico e então lavamos em água corrente. Tudo pronto, deixamos as goiabas descansando na água clorada por alguns minutos para remover
possíveis micro-organismos aderidos à superfície do vegetal. Agora, vamos cortar as goiabas e primeiro nós removemos essa parte mais escura que prende a fruta à árvore. Depois, fazemos um corte longitudinal, dividindo a fruta ao meio e com o auxílio de uma colher, removemos todas as sementes. Isso feito, agora vamos descascar e picar a fruta em filetes. Nesta etapa, é importante deixar os pedaços com os tamanhos e espessuras o mais próximo possível, pois isso pode afetar no tempo de desidratação. Uma vez que a goiaba está devidamente picada, vamos preparar uma calda com açúcar cristal. Em uma panela, colocamos 1 litro de água e 500 gramas de açúcar para produzir uma calda com aproximadamente 50 brix de concentração de sólidos solúveis. Mexemos bem devagar para ajudar a dissolver o açúcar e deixamos ferver. Depois que a calda estiver morna, adicionamos sobre uma parte das goiabas picadas e, para garantir que todos os pedaços ficaram imersos, nós colocamos outro recipiente por cima. Depois de 12 horas, removemos toda a calda. A calda tem como finalidade reduzir a quantidade de água inicial da fruta por um processo de desidratação osmótica. No recipiente lilás, nós temos as goiabas que passaram pela desidratação osmótica, e no recipiente roxo, as goiabas que não passaram por este processo. Agora, podemos seguir para a secagem das nossas goiabas, e iniciamos ligando o equipamento. Ligamos a ventilação e depois ajustamos a temperatura do ar para 55 graus Celsius. Enquanto o equipamento estabiliza a temperatura, nós vamos posicionar as fatias de goiaba sobre as bandejas. É sempre importante manter um certo espaço entre cada fatia, para não bloquear a circulação do ar. Nas primeiras 2 bandejas, nós vamos colocar as goiabas que passaram pela desidratação osmótica. E na terceira e quarta bandeja, as goiabas que não passaram por esse tratamento prévio. Tudo certo, vamos fechar o equipamento com a tampa transparente e esperar. Com 1 hora de secagem, já é possível ver a água das frutas condensar na tampa. Periodicamente, iremos coletar fatias das frutas tratadas e iremos então analisar a atividade de água utilizando um aparelho Aqualab. Para uma produção caseira, não é necessário ter um Aqualab em casa, mas estamos usando este equipamento somente para controlar o nosso processo. Após 8 horas de secagem, temos a goiaba desidratada. À esquerda, podemos ver a goiaba sem desidratação osmótica e à direita, as goiabas com desidratação osmótica. Note que a diferença visual é bem nítida. A goiaba que ficou em repouso na calda ficou mais adocicada, com mais brilho e a textura agradável e fácil de mastigar. Já a goiaba que não passou pela calda é mais opaca, menos saborosa e a textura é mais firme. Agora, nós vamos analisar a evolução da nossa secagem. Aqui, nós podemos ver como a atividade de água variou em cada um dos tratamentos. Com 8 horas de secagem, a fruta seca sem o tratamento osmótico atingiu um valor de atividade de água de 0,63, enquanto que a fruta mantida na calda com açúcar atingiu uma atividade de água de 0,57. Note também que na fruta com desidratação osmótica, a secagem acontece mais rapidamente, o que implica em um menor consumo de energia e redução do tempo de processo. Agora, se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o Pratic Dryer, acesse ao site da Melone Desidratadores ou siga nas redes sociais para mais informações e receitas. Vamos chegando ao fim da nossa aula e até a próxima!